Vamos a alguns relatos e considerações sobre os elementais do ar. Para quem não sabe, elemental é uma força, uma forma, um espírito configurado na natureza. E normalmente esse espírito ele ganha, normalmente não sempre, ele ganha características herdadas do espaço ou do ambiente ou do ser vivo ao qual ele representa, né? No caso de uma árvore, ele ganha características semelhantes àquela árvore. Eu vou começar com um relato que aconteceu, se eu não me engano, no ano de 2008. Eu comecei a praticar magia no ano de 2007, ali no finalzinho de 2006, início de 2007. E eu, no início, comecei dentro da Wicca. A Wicca possui, né, as comemorações sazonais, os festivais sazonais, que são chamados de equinócios e solstícios, além dos esbás, né, que são mais voltados para a Lua. Nos equinócios e solstícios, nós vamos marcar a passagem do Sol em relação à Terra, então a gente vai ver primavera, outono, inverno, verão, além de outras festividades menores. Pois bem, eu seguia muito à risca esse calendário, eu fazia todos os sabás e quando eu não conseguia, porque eu sempre fui meio aéreo em relação a calendário, né, a dia, mês e ano, eu sempre fui muito fora desse ciclo de ficar me importando com essas coisas, quando eu perdi eu ficava muito mal. Mas eu sempre tentava fazer ele próximo, né, uma semana antes, às vezes uma semana depois, e assim ainda. Eu lembro que num dos primeiros sabás que eu realizei, foi, se eu não me engano, Não, era Ostara, foi Ostara. E eu seguia a Roda Sul, nunca seguia a Roda Norte. Na Roda Sul, a gente vai estar de acordo com as estações do ano aqui no Brasil. Na Roda Norte, a gente vai estar seguindo as estações do ano do Hemisfério Norte. Então, pra mim, não fazia sentido. Pois bem, fui lá, né? Montei o meu círculo, abri os portais. No fundo da minha casa, tinha um quintal bem grande. E tinha uma parte cimentada, que era onde eu fazia os rituais, por ser mais cômodo, e tinha uma parte que era de terra onde a gente plantava, tinha pé de acerola, tinha pé de algodão, tinha pé de goiaba, tinha pé de mamão, né? E essas plantas ficavam ali, o terreno era bem limpinho e tudo mais. Eu lembro que foi numa lua cheia, tava a lua bem forte, eu desligava todas as luzes do fundo e pedia pra ninguém me incomodar. Mesmo com 14 anos, as pessoas já respeitavam esse meu lado. Eu vim de uma família que leva muito a sério a questão espiritual. Por mais que a minha mãe fosse contra, né? Ela não gostava que eu praticasse magia, ela respeitava. Ela preferia não se intrometer no sentido de atrapalhar o que eu estava fazendo. Pois bem, estava lá fazendo a minha ritualística, estava chamando o Deus e a deusa, as forças elementais, e estava prosseguindo, né, fazendo os encantamentos, pedindo renovação, como a gente sempre faz, em questão dos rituais de Ostara. Tinha até um pequeno banquetezinho de pão, queijo, presunto, um copo de leite, algumas frutinhas que eu tinha levado lá pro fundo junto comigo. Em determinado ponto, né, eu olhei para uma árvore de acerola que ficava bem no canto, e era bem grande, era a maior árvore ali do fundo de casa. Ela estava toda florida e ela dava acerola quase o ano inteiro, e era uma acerola deliciosíssima, a gente fazia sucos maravilhosos. Eu amava muito aquela planta. Infelizmente, mais tarde minha mãe acabou, por conta da implicância de uma vizinha do fundo, cortando essa árvore, e por consequência também acabou ferindo mortalmente aquele espírito elemental. Pra mim aquilo ali foi uma coisa absurda. Quando eu tinha ido pra faculdade, quando eu voltei ela já tinha mandado cortar, porque ela sabia que se ela falasse pra mim eu não ia aceitar. Mas tudo bem. Tava eu lá no fundo fazendo a ritualística, né? Tudo tranquilo, a luz era por volta aí de umas 7, 8 horas da noite, não era muito tarde. E aí quando eu olho pro pé de acerola, tinha uma cadeirinha que eu usava quando criança e que foi comigo pra mudança pra aquela outra casa. E que ficou perdida lá no fundo, a gente não fazia nada com ela, era uma cadeirinha de plástico. Nessa cadeirinha de plástico, tinha um ser que eu reconheço como um elemental do pé de acerola. Ele tinha um formato humanoide, não tinha olhos, não tinha nariz, não tinha nada, eu não conseguia enxergar pelo menos. Ele era como se fosse feito de nuvens e luz, ou algodão doce, eu falava. Ele era um serzinho, não parecia nem homem nem mulher, estava sentado na cadeira, com os 2 bracinhos no braço da cadeirinha vermelha, dessas de plástico, é super comum de encontrar, e ele me olhava realizar o ritual.
Eu, como cresci nessa família que tinha muito contato com a espiritualidade, minha mãe era kardecista, também já tinha participado da Umbanda. Na minha família, a gente morou durante um tempo do lado de um terreiro de quimbanda, embora a gente não frequentasse, né? A gente conviveu de uma forma muito próxima, na minha infância principalmente, com essas questões espirituais. Minha mãe contava muita coisa que acontecia com ela, eu já vi coisas acontecerem. Então, assim, eu não me assustei. Eu reconheci aquilo como um espírito elemental, né? E parecia que ele ficava justamente aonde a luz da lua passava por entre as folhas da árvore, né? E eu vi ele muito nitidamente, era mais ou menos aí uma distância de 6 a 7 passos de mim, sabe? E eu achei muito legal aquilo, achei uma manifestação muito bacana. Nessa casa onde eu vivia, muita gente falava que via luzes, né, que passavam e desapareciam. Isso era muito comum. Hoje em dia eu reconheço isso como elementais do ar. Sempre tive muito contato com elementais do ar. E com os elementais da terra também. São os quem eu mais tenho facilidade. Eu tenho a capacidade de sentir, de intuir e de visualizar esses elementais. Não é sempre. Não é quando eu quero. Acredito eu que envolva um número considerável de fatores, como, por exemplo, o meu estado de espírito. Eu tenho que estar no estado de espírito receptivo. Eu tenho que ter contato com a natureza, porque às vezes no dia a dia a gente acaba perdendo sim o contato. E eu tenho que estar próximo desses elementais. Pois bem, o tempo passou, eu fui aos poucos deixando de trabalhar com os elementais, fui me envolvendo mais com a magia dos anjos. Hoje em dia, né, eu tenho aqui o Coven que a gente trabalha com a magia dos anjos e também trabalha com forças elementais. Nisso, eu tava vendo uns vídeos do Wellington no canal de Monte Amago e ele tava falando sobre a viagem que ele fazia aos reinos elementais através do Scrying, né, que é a capacidade de entrar em contato com as esferas espirituais, astrais, energéticas, através da utilização de um espelho, de uma bacia d'água, de uma bola de cristal. E ele contou um relato muito detalhado de como que foi, e eu achei bem bacana. Eu falei, não, acho que vale a pena tentar, né? Pois bem, eu nunca fui de procurar forma dos elementais, porque eu sei que forma de elemental é uma coisa muito estereotipada e ela não corresponde à realidade, muito menos à realidade do Brasil, que tem outros tipos de elementais, né? Os elementais aqui são diferentes dos elementais, em maioria, dos elementais da América do Norte, da Europa e tudo mais, que foi colonizado por pessoas que tinham no sangue um contato anterior com espíritos que tinham aquela configuração X. O que eu quero dizer com isso? A impressão que o sangue carrega, ou seja, a forma que o sangue interage com aquele espírito, ele tem muito da carga que a pessoa traz para as próximas gerações. Então, se, por exemplo, eu aqui vivo num país que foi colonizado por portugueses, por alemães, mas aqui em especial a gente tem muito forte a cultura indígena, aqui em Cuiabá. Então os elementais daqui vão ter muito mais a presença dessas energias que misturam a cultura dos africanos que vieram para cá, escravizados, e também dos indígenas, e também dos portugueses, claro, né? Então, assim, o que a gente traz no sangue da gente tem muito a ver com o tipo de elemental que a gente vai ver. Por quê? Os elementais em si, eles são energias, eles são espíritos. Espírito não tem forma, espírito se manifesta. Então, o espírito manifestando de X ou Y forma tem a ver com o que nós já trazemos também de bagagem cultural e também daquilo que nós esperamos ver. Por exemplo, um ser elemental que aparece para uma pessoa que vive ali na região da África, ele vai ter características das pessoas que vivem ali e roupas das pessoas que vivem ali e tudo mais. Enquanto que aquele que for se manifestar lá no Japão vai ter características da cultura do Japão. Enquanto aqueles que forem se manifestar na Europa vai ter características. Então ele se customiza aquilo que nós esperamos ver, ou seja, as formas que nós já temos pré-concebidas na nossa mente, que nós trazemos com o nosso sangue, com a nossa cultura. Então tem isso também. Existem casos, tem um livro que se chama Vivendo e Convivendo com Anjos e Elementais da Natureza, do Luiz Carlos de Melo Creto. Ele é bem baratinho, você encontra ele na estante virtual bem facilmente. Lá, ele traz o relato de um ritual onde ele que é um bandista, né, realizou com algumas pessoas, aonde foi possível ver, ele conseguiu ver um elemental, um gnomo, né, com um chapéuzinho, de barbinha, vestido, sentado em cima de um trono. Outras pessoas viram luz naquele mesmo lugar, outras pessoas viram fumaça. Então, assim, cada um viu de uma forma. Leva em consideração o nível de mediunidade de quem está entrando em contato com essa energia, a cultura que nós trazemos,
É muito importante isso. E o sangue. O sangue diz muito como é que esses elementais vão conseguir se manifestar para nós, né? E eles se manifestam como um símbolo de simpatia, né? Eles estão sendo simpáticos àquela pessoa quando ele consegue enxergá-las. Mas enfim, existem formas que são mais globais, né? Que são mais universais, que vão estar presentes em todas as culturas. E aí o que acontece? Nesse contato com o que eu fiz, usando também a bola de cristal, eu comecei a chamar pelos elementais do ar. Na bola de cristal, apareceu para mim formas. Não aparece de forma clara. Formas. Uma forma de um ser um pouquinho rotundo, né, roliço, gordinho, pequeno e com umas asinhas. E eu achei aquilo estranho, né? Que eu imaginava os elementais mais esguios, né? Como normalmente são representados aí na Disney. Eu achei engraçado aquele... E achei possível também, né? Aquela manifestação. E aí eu continuei olhando pela bola de cristal e eu fui pedindo para que eu pudesse ver os elementais do ar. E apareceu para mim a forma de um anjo. Um ser com asas de pomba, né? E eu fiquei assim, achando meio estranho. Eu falei, acho que teve aí alguma dificuldade na conexão. Acho que eu acabei pegando o sinal de uma outra estação. Mas continuei vendo, continuei olhando, vi algumas coisas, enfim, mas nada de muito impressionante. Quando eu fiz essa ritualística, minha casa toda estava fechada. Não tem por onde entrar nenhum tipo de inseto. E aí, eis que eu peço, no final da ritualística, que os espíritos elementais do ar me enviassem um dos seus, para que me ajudasse a cada vez mais entrar em contato com eles, né? Porque eu queria estreitar ainda mais o meu contato com os elementais do ar, visto que eu passei muitos anos sem trabalhar diretamente com eles. E aí, quando aconteceu isso, de repente comecei a ouvir um zumbido dentro daqui da minha casa. Eu tava sozinho nesse dia, quer dizer, tava eu e os cachorros, né? Eles ficam aqui dentro comigo. E quando eu fui perceber, tinha uma mamangava, aquela vespa gordinha que gosta de fazer buraco na madeira, zanzando ao redor da minha cabeça. De fato, fisicamente. E não tinha por onde aquele bichinho ter entrado. A janela do quintal estava fechada, a porta estava fechada, a porta da frente também, todas as janelas estavam fechadas, não tinha nada aberto. E eu reconheci aquilo justamente como aquela forminha rotunda de asinhas que tinha aparecido na bola de cristal. E eu vi que foi a presença de um elemental. E eu já sabia que os elementais eles podem sim se manifestar como seres da natureza. Quando eu e o meu antigo sócio, né, fundador do Coven Grande Pentáculo Solar, fomos realizar o ritual de Lita. Foi Lita? Acho que foi Lita. Ou foi... Não, foi Lita. Não, foi Ostara. Foi Ostara. Ostara, a gente foi para uma floresta realizar essa ritualística, né? E assim, foi muito bacana, muito legal. Tinha a presença, a gente viu salamandras, de fato, bichinho salamandra, né? Era um local de floresta fechada, foi muito bacana. E aí, em determinado ponto, quando a gente estava arrumando tudo ali para fazer a ritualística, uma borboleta não saía de perto de mim. Ela vinha e ficava na minha calça, e voava e voltava pra minha calça, e voltava e ficava na minha calça. E ficou o tempo todo ali com a gente por mais de 30 minutos, bem mais de 30 minutos, acho que foi quase uma hora. Ela ali nos auxiliando a realizar aquela ritualística. A gente ofereceu muitas frutas, né? Flores, tinha vinho, leite. Tudo que a gente faz no Coven Grande Pentáculo Solar, a gente faz baseado no contato com a natureza. No sentido de que a gente não vai levar poluente. Por mais que a gente use vela, incenso, terminou, nós recolhemos tudo. Todas as fitas, todas as velas, incenso, plástico que por acaso a gente tenha que levar, né? Tudo isso a gente traz de volta conosco. O que a gente deixa lá? Frutas, legumes, flores, sementes. Porque nós acreditamos que, ao oferecermos esses elementos, né, para os seres espirituais, nós também estamos alimentando os seres físicos que vivem na floresta e auxiliando a floresta a crescer. Então, nós levamos sementes de girassol, nós levamos alpiste, nós levamos vários tipos de alimentos que podem sim ajudar ali a natureza de alguma forma. Pois bem, e essa borboleta ficou ali conosco, era uma borboleta cinza, né, com umas pontinhas pretas, uma borboleta comum, mas muito grande. E tudo bem, nós fizemos o ritual, isso foi ali pelo mês de setembro, outubro, não lembro muito bem. E aí, tudo bem, mudei de casa, a floresta ficava no fundo do condomínio onde eu morava, mudei mais pra dentro dos bairros, né, vim mais pra longe do centro da cidade.
E aí um belo dia eu tava decidindo fazer viagem astral. Eu fui fazer viagem astral e eu tava perambulando por aí. Eu consegui perambular muito bem. Normalmente eu não consigo. Viagem astral é uma coisa que me incomoda na maioria das vezes. Eu não gosto de ter, porque eu tive as primeiras experiências horríveis. Não tive paralisia do sono, mas tive experiências horríveis com isso. Mas mais pra frente eu posso trazer um vídeo aqui só sobre as acidentais viagens astrais que eu realizei ao longo da minha vida. Nesse dia eu consegui me controlar bem. Em determinado ponto, já sem muito o que fazer, sem muita criatividade também, decidi ir lá nesse lugar onde nós havíamos realizado o ritual de Lita e de Ostara. A gente já tinha feito um Ostara, um Lita e um Ostara naquele período. Depois a gente foi fazer Lita em outro local, que tinha um laguinho bem bonitinho. Aí tudo bem. Quando eu chego lá nesse local, eu vejo que tem umas formações rochosas diferentes do que tem no plano físico. Né? Existia ali uma encruzilhada, onde uma das encruzilhadas tinha um morro bem alto, onde no cume desse morro tinha umas plantas, no plano físico. No plano astral, esse monte com essas plantas no cume, ele era multiplicado por 4, então tinha 4, né? Era cada um em uma parte da encruzilhada. Eu achei aquilo engraçado e tal, e eu conseguia flutuar, então eu fui até aquele local onde eu e ele tínhamos realizado a ritualística. Lá nesse local, eu achei 2 banquinhos, era 2 mini tronos, vamos dizer assim. Não era trono com uma parte para as costas muito grande, era um pouquinho menor, né? Era como se fosse um troninho, mas que cabia adultos, eram 2, um de frente para o outro, e ele era feito de jade bruta, então ele era um verde mais escurecido. E aí, quando eu percebi isso, eu percebi que era um para mim e outro pro meu sócio. Achei muito legal, achei muito bacana aquilo, mas continuei. Em determinado ponto, eu percebi que ali dentro daquela floresta tinha uma construção muito grande. Não era um castelo, era uma casa 1000 vezes maior do que uma casa normal. Branca, com a porta de madeira e janela de madeira escura, né? Tanto da porta quanto da janela de madeira escura. E aí, flutuando, eu percebi que as árvores, até onde ia no ponto físico, eram as árvores normais. Verde, normal. Só que essas plantas no plano espiritual elas eram muito maiores. Muito maiores. E a partir do ponto em que crescia para além do plano físico, elas tinham formas coloridas, como se fossem feitas de arco-íris. Eu achei aquilo muito bacana. E eu flutuei até quase o topo de uma delas. Quando eu chego lá no topo, aparece para mim uma borboleta grande, né, com asas de teia de aranha. E eu entrei em contato telepático com esse ser e ele me fala que, na verdade eu pergunto pra ele, né, se ele é o Deva, que pra mim, Deva, dentro do Coven Grande Pentáculo Solar, Deva é o nome que nós damos a seres elementais que estão num nível acima do autômato. Ou seja, ele tem um certo grau de consciência elevada e independência. E normalmente eles aparecem como seres maiores, né. E aquele Deva me responde, era a mesma borboleta. E eu tinha esquecido da borboleta quando eu fui fazer essa viagem, nem lembrava mais, pra falar bem a verdade. Eu só fui lembrar depois que eu voltei pro meu corpo, né? Ele falou que sim, era o Deva. Só respondeu assim, sim. E aí eu perguntei, sou bem-vindo aqui nesse local? Ele disse sim. Aí eu agradeci e ele continuou o seu caminho. Percebi que ele poderia ser um espírito que morava naquela grande casa, né? Ele era uma borboleta do tamanho de um ser humano. A casa era muito maior, poderia ser que outro ser vivesse ali. Mas eu tive esse contato e quando eu voltei pra mim, eu lembrei dessa borboleta que fez. Eu tenho até, inclusive, o vídeo da borboleta, né? Na página do Coven Grande Pentáculo Solar, @Coven Grande, quem quiser ir lá dar uma olhadinha. E foi, assim, muito legal. Eu achei aquele encontro com aquele espírito fantástico, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A gente sabe que borboletas normalmente são animais mais ariscos, eles não gostam muito de contato com seres humanos, e ele fez contato, eu achei muito bacana. E acho que isso só aconteceu porque as oferendas que nós levamos, o trabalho que nós fazemos, não envolve a degradação do meio ambiente de forma alguma. Enquanto muita gente vai fazer oferenda na floresta, na cachoeira, leva copo plástico, deixa a vela acesa, deixa, enfim, roupa, coisas que tem metal, e esses metais podem até mesmo contaminar a água e o solo, nós levamos apenas aquilo que nasce na floresta, né? Então nós fazemos esse trabalho de contato com os elementais. Disso tudo que eu disse, o que eu posso concluir? Os elementais são sim seres espirituais,
que vivem na natureza, eles anseiam contato com pessoas que são iniciadas, ou seja, que têm um contato diferente com os conhecimentos e os mistérios da natureza, né? Não necessariamente uma iniciação do ponto de vista ritualístico, mas uma iniciação mental. Você tem que amar a natureza e você não pode ter ações degradantes. Ou seja, você não pode ser do tipo de pessoa que joga lixo no chão. Você não pode ser do tipo de pessoa que bate no animal. Você não pode ser o tipo de pessoa que cortou a planta da sua casa porque tá caindo muita folha, sabe? Não dá pra ser assim e trabalhar com os elementais. Simplesmente não dá. Viver com os elementais, conviver com os elementais, envolve respeitar a natureza. Eles se mostram, sim, de várias formas, inclusive através dos insetos. Pra mim, pelo menos, é sempre um sinal. Sempre um sinal de elementais. Borboleta. A minha casa é cheia de borboletas. Borboleta, louva-a-Deus. Esses animais que têm um padrão vibracional mais elevado, né? Esses insetos, eles trazem, sim, energias positivas. E, normalmente, eles são a manifestação física de um elemental. Eu acredito muito que muitos animaizinhos, quando eles falecem, quando eles morrem, principalmente os animais que estão ali mais na natureza, quando eles partem, eles viram espécies de fantasmas, né? Mas não fantasmas no sentido negativo, mas espíritos guardiões da natureza. E muitos dos elementais que nós vemos são espíritos guardiões da natureza. Alguns são apenas mantenedores da natureza, mas guardião para mim tem um outro sentido, né? É um ser que se preocupa conscientemente com aquele local, tem uma ligação energética com aquele local. Conscientemente acho que até não, mas ele tem uma ligação emocional e física e espiritual com aquele local. E quando ele parte, muitos animais partem fora da hora, infelizmente, muito antes do que deveriam. Eles ficam ali naquele período temporal que no plano elemental, no plano astral, se passa de uma forma muito diferente do que acontece no plano físico, e eles agem como verdadeiros guardiões. Eles estão ali para auxiliar. E muitos desses elementais são espíritos desses bichinhos que morreram, né? Por isso que é muito comum a gente ver por aí relatos de pessoas que veem elementais, principalmente os do ar, as fadas, né? Como seres extremamente fantasmagóricos e terríveis. Pra mim, eu não tive essa experiência, o que não quer dizer que não seja assim, tá? Pode ser que realmente seja, e comigo eles sejam simpáticos, ou que eu tenha tido a sorte de só encontrar elementais positivos. Eu ainda tenho muito pra viver, e pode ser que mais pra frente eu mude de opinião, porque eu me baseio muito na minha experiência, né? Os livros, eles são muito importantes, os relatos, eles são muito importantes, mas a nossa experiência é decisiva no nosso contato com a espiritualidade. Então eu vejo que, se você quer ter contato com os espíritos elementais, trabalhe em favor da natureza. Não seja uma pessoa exploradora do mundo. Isso daí já tem milhões de pessoas. Você não vai conseguir contato com os elementais se você se afasta conscientemente da sacralidade que a natureza tem que ter, tem que deter em nossa vida. Todos nós devemos reverenciar a natureza. Ela está aqui muito antes de nós existirmos, né? Então, eu acredito que é isso. Espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria passar com esse vídeo, que é simplesmente um relato, uma conversa, um bate-papo sobre a questão dos elementais, que pra mim eu amo trabalhar com os elementais, principalmente os elementais do ar e da terra. Agora estou trabalhando mais com os elementais do fogo e também da água. E são seres divinos, são seres de extrema luz, e que podem sim ser reativos se você vai com más intenções. Então, tome cuidado quando você for entrar em contato com esses seres. Eles têm um grau de agressividade quando você pode representar para eles algum perigo. Então, seja uma pessoa que vá aos poucos construindo o seu contato com a natureza. Faça sim suas oferendas para os elementais de maçã, de leite, de mel, mas principalmente, não haja como uma pessoa que está aqui para explorar a natureza de qualquer forma. Respeite o planeta que você vive, respeite as plantas, os animais, respeite as águas, respeite todo o ciclo da natureza e entre em comunhão com as forças do sol, da lua, do dia, da noite, das estações do ano, das plantas que nascem. Plante principalmente, crie vida, né? Uma pessoa que não cria vida não tem poder na magia. Então crie vida, plante, cuide de um animal. Faça a planta que você cuida florescer. Isso diz muito sobre a energia que você tem.